espírito que encarnou na Inglaterra e carrega o nome, sei lá. Mas não importa o nome, né? Importa são as ideias, o teor do que ele nos passou. E ele afirma, faz duas afirmações, na verdade três, mas duas informações muito importantes. Ele diz assim: todo espírito encarnado, né, são médios. Todos, sem exceção, são médios. E a segunda informação, que complementa a primeira, ele afirma que todos têm um espírito que os dirige. É o espírito protetor, que os dirigem para o bem, para a felicidade, né? Para a felicidade que não é deste mundo. Todos têm esse espírito protetor, permanentemente, né? Que nos dirige para o bem quando nós escolhemos escutá-lo. Quando a gente escolhe ouvi-los. Quando a gente decide caminhar com as inspirações, lições, instruções, orientação que ele nos dá permanentemente, o tempo todo. Mas a justiça divina permite também que tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados nos ofereçam o mal, o caminho ruim, as escolhas, para que a nossa escolha esteja dentro da justiça divina. Mas a misericórdia divina é tão grande, é tão infinita, que nos dá o acompanhamento direto, permanente, de um espírito protetor que está sempre a nos dirigir para o bem, se a gente assim decidir, se a gente assim escolher. E, além disso, nos dá a mediunidade para todos, sem exceção, para que a gente possa ter esse contato com os espíritos puros, superiores, e poder escolher o caminho do bem. E poder escolher a evolução moral. E poder escolher e desenvolver e realizar essa evolução moral coletiva, nossa individual, coletiva, a evolução solidária, que tem uma palestra, eu não lembro o nome, que foi dada e que está no site do FES, do Centro de Fé e Caridade, né? No nosso site, e que fala sobre a evolução solidária. A evolução não pode ser só individual, porque seria egoísmo. Então eu evoluo, faço uma encarnação bacana, né? Cheia de boas atitudes, tenho uma evolução, e aí vou embora para outro planeta e esqueço de todo mundo aqui, vou ser feliz, né? E deixo a turma aqui, deixo meu pai, aqueles que foram meus pais, meus irmãos, os que foram meus inimigos, deixo a turma toda aqui e vou-me embora para outro planeta. Seria de um egoísmo muito grande, né? A evolução individual. Não, essa evolução nossa tem que ser individual, sim, por questão de justiça, mas tem que ser coletiva. Como diz a música do Tom Jobim, né? Fundamental é o amor, é impossível ser feliz sozinho. Como ser feliz, né? Se você está sozinho? E como ser feliz se você abandona todo mundo aqui no planeta Terra e vai para outro planeta melhor? Né? Como ser feliz? Tem uma música católica também, que eu aprendi no catecismo, que é muito boa. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu neguei meu coração, meu amor eu recusei? Né? Então, a espiritualidade e a misericórdia divina é mesmo infinita, porque a gente tem a todo tempo esse espírito protetor e os médiuns fazendo a comunicação da espiritualidade maior conosco. Aqui, espíritos encarnados num planeta de prova e expiação. Não é mesmo? Submetido à prova.
a teste e a expiações, a dificuldades, sem o que a gente não consegue evoluir. Daí que na misericórdia divina está a obrigatoriedade da gente encarnar, né? Várias vezes antes até de estudar a doutrina espírita, e depois que estudei, uma pergunta me falava: para que encarnar? Se a verdadeira pátria é a pátria espiritual, do espírito, para que encarnar? Para evoluir. Deus quer que nós encarnemos, que percamos a liberdade que o espírito tem, né? Ele é livre só para onde quer, para que a gente possa evoluir, construir e participar, construir dessa evolução solidária, não só do coletivo, da humanidade, como do planeta em si. A nossa responsabilidade de espírito encarnado e desencarnado é participar, construir e solidificar, consolidar a evolução moral do planeta, da humanidade, dos espíritos da atmosfera moral e espiritual do planeta Terra. Então, não dá para ser feliz sozinho. Para a gente ser feliz, todos têm que estar felizes, né? E é isso que o Shannon, né, veio trazer para a gente no item 10, no seu ditado, né? E aí, a terceira coisa que ele disse, muito importante, é sobre esse anjo guardião, que a gente pode chamar de anjo, de espírito protetor, de guardião, né? Mas também que a humanidade, né, chama de espírito, de razão, de inteligência, né? Mas ele está sempre perto de nós. Através de quê? Da mediunidade, né? Há situação, diz o Shannon, há situações em que, com a mediunidade especial, através de uma mediunidade especial, que a gente chama de ostensiva, né? Esse espírito protetor consegue falar através da psicofonia com a gente, né? Mas isso não é comum. Isso acontecia em centro espírita muito raramente. Pode acontecer na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, nos cultos nagôs na África, ou em templos budistas, né? Essa comunicação direta através da mediunidade, da psicofonia, do seu espírito protetor contigo, você encarnado. Mas o mais comum é que essa instrução, essa orientação, esse espírito protetor com a gente, que está encarnado, seja através do coração, ou seja, do sentimento, do sentir, ou da razão, da inteligência, né? Nos toca a mente através da inspiração, por exemplo, através de ideias lançadas, né? A nossa razão, e ao nosso coração, através dos sentimentos, do carinho, do afeto, do amor, né? Então, é isso, em suma, que o Shannon trouxe para a gente de lição, né? Aí, já no item 11, né? No item 11,
o, o ditado, o espírito que fez o ditado é o Pedro Joly, né? E ele nos disse, e engraçado, é interessante, né? O dado que é o pai do médium, o Pedro Joly é o pai do médium que psicografou essa mensagem, esse ditado, né? Mostrando ali uma afinidade entre o espírito desencarnado que estava passando o ditado e o médium, lembrando a gente, nos instruindo, inclusive nisso, que é preciso afinidade entre o espírito comunicante e o médium que recebe a comunicação e que passa para os demais, né? E ele fala, basicamente, que a mediunidade, né, a faculdade da mediunidade, ela é o seguinte, que a gente tem que ter muita responsabilidade nela. Por quê? Porque essa faculdade da mediunidade sempre existiu. Sempre existiu. Desde que o planeta é planeta. Desde que nós, espíritos, estamos encarnando e reencarnando aqui. Desde muito antigamente, né? E aí deu vários exemplos, como o filósofo Sócrates, entre os caldeus, povos primitivos, povos antigos, né? Os assírios, lá tinha médios. Falou de Joana d'Arc, né? Uma grande médium. E ainda disse, nos informou sobre que no período medieval, na chamada Noite de 1000 Anos, essa mediunidade se tornou mais rara, né? A atividade mediúnica se tornou mais rara porque foi um tempo de guerras, de muitas guerras, né? E aí a humanidade teve a atividade mediúnica mais raramente, mas ela existiu, mesmo nesse tempo medieval, e não desapareceu, ao contrário. Ela voltou mais forte ainda a seguir. E tanto é que no desenrolar da história da humanidade, né, quando chega ao final da Idade Média e vem o Renascimento e vem o Iluminismo, né, na época que o Espiritismo é codificado, que é nos dado o Espiritismo, a doutrina espírita, a mediunidade era modismo, era moda, né? Os oráculos, inclusive, assim, o que acabava acontecendo? A vulgaridade da mediunidade. A mediunidade a serviço dos interesses pessoais, até econômicos, né? E todo mundo procurando adivinhos, oráculos, né? Era uma coisa comum na sociedade da época, inclusive na França, principalmente na Europa toda. E é nesse contexto que aparece o Espiritismo, e daí o cuidado nas instruções e orientações aos médiuns, porque o médium ele é o agente de comunicação do mundo espiritual, da dimensão espiritual, com o mundo material, com a dimensão material, com os espíritos aqui encarnados. Daí a importância dos médiuns, que ele tanto pode fazer o mal quanto o bem, né? E o que acontece? Essa importância, essa responsabilidade dos médiuns, ele tem que, inclusive, se ligar e ter essa perspectiva
da evolução histórica da mediunidade, né? De como ela foi desde o início dos tempos do planeta, de nós aqui encarnados, na nossa fieira de encarnações, de reencarnações, até o momento. Nós, no Centro Espírita, temos que nos situar para ter certeza plena da nossa responsabilidade, sabedores que todos somos médiuns, todos sem exceção, mesmo os que não têm a mediunidade ostensiva, todos são médiuns, e todos têm que contribuir, devem contribuir, né, para o bem coletivo, sem interesse pessoal, né? E depois, o Pascoal vem nos trazer, Pascal, não é Pascoal, é Pascoal, Pascal, né? No item 13, ele vem dizer a nós todos, espíritas e médiuns, né, que a mediunidade é dada por Deus, é um dom dado por Deus, que é uma decisão, é uma ordem de Deus, né? Lembrando a nossa responsabilidade, o nosso dever, né? O dever da intenção pura, né? Do desinteresse, da falta de interesse pessoal no exercício da mediunidade, de você trabalhar sempre na atividade mediúnica pelo progresso moral de todos, da coletividade, e não de um determinado grupo, ou de determinadas pessoas, ou do seu próprio interesse, ou dos seus filhos, da sua família. Não, não. O exercício da mediunidade, por todos nós, e todos são médios, como disse o Charmian, todos são médios. Então, é responsabilidade nossa exercer a mediunidade no centro espírita, né? Exercer com essa intenção pura, com esse objetivo de levar instruções, orientações do mundo espiritual, ciente de que não são orientações suas, que não é da sua inteligência, que não é da sua lavra, e cientes de que aquele que há muito for dado, e a mediunidade é uma dádiva, e todos têm essa dádiva, né? Aquele que muito for dado, muito será cobrado, né? O que fazemos com esses dons e essas condições que recebemos. Daí a importância, né, de que a gente exerça a mediunidade, todos nós. Não adianta se escorar, né? Porque eu posso me escorar, né? Eu não tenho mediunidade nenhuma, não tenho evidência, não tenho psicofonia, não tenho psicografia, não tenho psicometria. Eu sou um cego do mundo espiritual, né? Aí eu posso me escorar, né? Então não tenho responsabilidade nenhuma. Uai, mas nós não somos médios? Todos, sem exceção? E os espíritos puros, o nosso espírito protetor, não fala com a gente através do coração e da mente, da inteligência, da razão e do sentimento? Não nos intui permanentemente? Então, que história é essa dessa desculpa, eu não sou médium? Né? Não cabe. Não cabe. Não adianta querer fugir da responsabilidade, porque Deus é infinitamente justo, mas também é infinitamente misericordioso. Ele sabe das nossas fraquezas, né? Ele sabe que a gente costuma dar umas justificativas assim. E reclamação, né? A gente é fera em reclamar. Então, dá prova, né? Nós somos alunos que o professor entrega a prova e a gente fala, que prova difícil. Em vez de fazer a prova, de buscar a aprovação na prova, a gente reclama da prova. E em vez de tentar buscar passar pela prova. Aí, já no
já no item, no ditado 14, a Delfina Girardin, ditado 14, a Delfina Girardin, falou a todos nós falou aos médios, né? Especificamente aos médios. É só lembrar de novo, esses ditados são dissertações espíritas aos espíritas da época, da sociedade espírita, ao Kardec, a todos que estavam ali, junto com Kardec, trabalhando na codificação do Espiritismo, mas também a nós todos que estamos hoje no Centro Espírita, em atividade. Então, se destina a nós todos, né? E a Delfina de Girardin, no item 14, né? Aí sobre os médios, ela fala aos médios sobre o desinteresse que tem que ter, sobre a questão do interesse pessoal, né? O nosso amor ainda é muito com base no interesse pessoal, né? Da humanidade. A gente busca a salvação nossa, né? E não a salvação do planeta, e não a evolução moral do planeta. E eu quero ser salvo. Eu quero, quando desencarnar, nós espíritas, assim, eu quero ter um cantinho lá, né? Eu quero ser ajudado lá. Né? Quando eu desencarnar, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Né? Ou quer ir para o céu. Esquecendo que a gente não vai para o céu, a gente constrói o céu, o paraíso, né? Dentro da gente e no mundo, no local onde a gente vive. Como diz a música, né? É criar o paraíso agora para merecer quem vem depois. E quem vem depois na fieira de encarnação? Nós mesmos. Né? Então, se a gente criar o paraíso agora, desde agora, e sabedores do seguinte, o paraíso não se constrói, não se consolida assim, ó. Estalei o dedo e o paraíso está pronto, de uma vez só. Não. Lembra, o Espiritismo veio nos trazer a lei de evolução. Né? E essa evolução é gradual, porque se a natureza não dá salto, e a natureza é divina, nós, espíritos, na natureza, no universo, seja na dimensão material ou na dimensão espiritual, não conseguimos dar saltos. Né? Temos que evoluir para a perfeição dia a dia, momento a momento, construindo. Né? Construindo. E aí a Delfina Girardin nos chama para esse dever do desinteresse, do desapego ao interesse pessoal e de sermos mais coletivos, né? De pensarmos no bem comum, no progresso geral do planeta, da sociedade, das sociedades humanas e dos espíritos encarnados ou desencarnados da atmosfera espiritual da Terra. Ela fala também sobre o dever da propagação da verdade e não do tráfico dela, da verdade. Não de, ao propagar a verdade, de você se beneficiar dela, seja materialmente, seja até espiritualmente, né? Conseguindo a proteção dos espíritos, conseguindo a proteção dos poderosos, tendo status, cedendo à vaidade. Aí fala ela, e os outros espíritos, nos outros ditados, dizem muito sobre isso, sobre os dois grandes riscos que tem para todo e qualquer médium. Né? Que é a vaidade, o orgulho, né? De achar que ele é superior aos demais, porque tem a mediunidade, né? Porque exerce a mediunidade, e do egoísmo. Do egoísmo de querer, de se achar salvo, ou de se achar na companhia dos bons espíritos, que os outros não estão.
e os outros são pobres coitados. A quem ele transmite as orientações dos espíritos puros, dos bons espíritos, é só com ele, é só através dele, porque ele é bom. Esse é o risco. Vaidade e egoísmo reunidos, né? Reunidos na atividade mediúnica. Aí a porca torce o rabo, né? Aí a coisa fica ruim. Então, os espíritos aqui, em todos os ditados aqui, nas dissertações espíritas, falando para a gente, fala dos riscos e dos cuidados que a gente deve ter. Todos nós somos médios, todos nós temos que ter esse cuidado. Porque, por exemplo, eu sou espírita é a melhor religião. Nossa, isso é vaidade. Né? Então Deus desamparou todo mundo. Que Deus é esse quando você acha que o espiritismo é a melhor religião? Que Deus é esse? Tem justiça? Tem infinita justiça nesse Deus? Porque o espírita, são poucas pessoas. Né? No Brasil, onde o espiritismo é muito desenvolvido, não dá 5% da população, dos 211 milhões de espíritos encarnados. Uai! Que Deus de justiça infinita é essa? Né? Que só meia dúzia de 3, é que tem esse amparo, esse conhecimento, esse acesso às lições do Espiritismo. Esse é um posicionamento mental que a gente não consegue ver, porque a ideologia é como a lente dos óculos, né? Desses óculos aqui. A gente vê o mundo através da ideologia, da lente, e não consegue perceber a própria lente, a própria ideologia, as ideias pré-concebidas que estão dentro da gente. E aí a gente, com essas ideias pré-concebidas, com esses preconceitos, a gente cai num monte de situação ruim. No preconceito com as outras religiões, nas críticas às demais religiões, a gente achar que a religião espírita é superior à religião católica, evangélica, à Umbanda, à Quimbanda. Uai, não dá, né? Não dá. E esses são os riscos que todos nós do Espiritismo corremos. Porque lembro de novo que os espíritos lembraram nessas dissertações, nesses ditados. A quem muito for dado, e a nós é dado muito conhecimento, muita instrução, muita orientação, muito será cobrado, muito será responsabilizado. A nossa responsabilidade aumenta grandemente. Né? Tanto Kiko, Oi. A Silvânia levantou a mão. Vai lá, Silvânia, minha amiga. Ô, Kiko, eu estou aqui acompanhando e eles tocam numa parte aqui que ela é muito clara. Ela fala que Deus permite esse dom para que a gente evolua no plano terrestre. Uhum. Mas ela deixa muito claro também que logo não pode ele ver com os bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo, o dom que ele lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí nesse mundo, pelas mais amargas decepções. Uhum. Né? Isso. Eu até trocaria a palavra punidos. Porque esse punido aí a gente... serão instruídos e responsabilizados. Né? A gente tem que entender que quando se escreveu isso, o médium que escreveu isso tinha a cultura da época. A cultura da época. E na época, por isso que você vai encontrar na codificação mesmo a palavra pagar, né? Pagar os seus pecados, punir. Né? Mas a ideia de punição hoje é muito diferente.
né? Mas não é Deus que pune, somos nós mesmos. Que ele não pune, não, porque se a gente fez um mau uso daquilo que nos foi dado para o nosso melhoramento, para a nossa reforma interior, é a gente que vai se punir mesmo, porque você vai cair num lamaçal, né? Porque a gente cai, escorrega nas cascas de banana mesmo, e para você sair dela é muito sofrimento, muita luta, que vai exigir muito esforço. Então, essa punição não é Deus, é nós, seres humanos. E, na verdade, a gente pode até aprimorar e trocar o termo por consequências, responsabilização, né? São as consequências. A lei de causa e efeito, né? Você planta abobrinha e quer colher melancia. Não tem jeito. Então, são as consequências. Lei de causa e efeito. Mas é compreender exatamente isso, que o médium da época tinha uma cultura, né? Que ele não está tão livre como quando a gente está, o espírito está na dimensão espiritual, que não tem uma visão tão abrangente, tão clara, quando você está na dimensão espiritual, na sua verdadeira pátria, né? Como acontece com a palavra ódio, né? Jesus falou, não pode vir ter a mim aquele que não odiar vosso pai e vossa mãe. Só que na época, naquela cultura dos hebreus, dos judeus, do povo judeu, odiar era gostar menos. Hoje odiar é detestar, né? Então, os termos evoluem. O planeta evolui, a sociedade humana evolui e a linguagem evolui. A linguagem no plano espiritual, ela é diferente, né? A gente pegar lá no Céu e Inferno, naqueles ditados dos espíritos, logo depois que desencarnaram, para Kardec, para a sociedade espírita, né? Em que eles deram o depoimento como é que foi o desencarne e como é que foi os momentos depois do desencarne, lá no plano espiritual. Eles falam que uma coisa que espantou ao Jobar, por exemplo, um espírito que desencarnou em 1862, ele fala que ficou espantado como é que ele conseguia se comunicar, né, com todos os espíritos que ele que não eram do tempo da encarnação dele, e conseguia se comunicar sem movimentar a boca, né, pela telepatia, que era a língua universal. Que ele não se comunicar, vocês viram que é a minha dificuldade com o inglês e o francês. O espírito não tem essa dificuldade de linguagem, porque ele fala a língua universal. O espírito, quando está desencarnado, fala a língua universal, ele tem a faculdade da telepatia, né? Então, ele pode falar com quem foi encarnado, a última encarnação na China, na Grécia, porque temos muitos irmãos de caminhada, muitos espíritos que nos são muito caros, encarnados em outra parte do mundo. E vamos nos encontrar. Um dia vamos nos encontrar. Quando a gente desencarnar, ele desencarnar, né? A gente vai se encontrar e não pode ser impedimento ele falar chinês e você falar português. Senão o espírito não é livre. Se ele é preso a uma linguagem, aonde é a liberdade do espírito? Se o espírito só consegue enxergar pelos olhos físicos, aí o perispírito tem os olhos lá, né? A gente vai enxergar só para frente? Se quiser enxergar para trás, você vira o pescoço ou vira o corpo? Não existe isso. A visão do espírito é 360 graus. É uma faculdade do espírito, né? E é dever nosso aprimorar a linguagem, porque a natureza não dá salto. Então, se está escrito punição, e se está escrito morte, por exemplo, vamos usar desencarne. Já dá. 150 anos depois, já dá para a gente, nós espíritas, usarmos a palavra desencarne. Acostumarmos com ela, né? Porque expressa melhor. A morte tem um conteúdo de quê? De medo, né? De coisa ruim.
na palavra morte, vem a ideia do ruim. O desencarne, não. O desencarne é libertação da carne, do peso, não é mesmo? Então a gente tem que trabalhar a evolução e a responsabilidade dos espíritos. Aí nós não temos o conhecimento, não nos é dado o conhecimento, então temos que aprimorar a nossa linguagem. Que a nossa linguagem reflita as ideias e reflita a verdade, que é isso que falou a Delfina, né? Que a gente tem que propagar a verdade. E propagar a verdade é no dia a dia. É como a gente se expressa. Né? Por que falar Deus pune? Porque isso carrega uma ideia de medo, de um Deus que pune. A gente já pode falar. Porque a gente não sabe se foi o espírito que estava comunicando ou se foi o médium que, com seu filtro de cultura, colocou a palavra punição. E também a punição, naquela época, naquele contexto, tinha outra conotação, outra ideia. Né? Mas aí a Delfina, ela fala uma coisa muito importante. Dentro disso aí, Silvânia, que você falou, ela fala que se o médium encarnado ele vê que ele não tem suficiente força, que ele não está suficientemente forte para exercer a mediunidade, transmitindo as instruções e orientações dos espíritos, dos bons espíritos, dos espíritos superiores, que tem uma hierarquia, né? Tem uma graduação. Né? O espírito guardião, o espírito protetor, que está o tempo todo com a gente, ele está em comunicação direta com a gente. Né? Os bons espíritos também vêm nos ajudar. Os espíritos superiores, os espíritos puros, também nos ajudam, mas é mais coletiva, é mais a grupo. Né? Por exemplo, o Januário da Glória, ele é responsável e ajuda, e instrui e orienta a todos nós do Fé e Espírito, do Centro Fé e Caridade. A todos nós. Ele tem a responsabilidade do grupo, de todos que vão lá. Ele não, lógico que ele vai se deter como uma mãe que tem 10 filhos, ela tem um filho doente, ela vai cuidar daquele doente. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, não é mesmo? Necessitados. Então, se uma mãe faz isso, que dirá os espíritos superiores, os espíritos puros. É óbvio que dentro do Fé e Caridade, o Januário da Glória, se tiver muita dificuldade, é óbvio que ele vai dar uma atenção. Mas não porque é fulano, cicrano, ou não porque esse merece. Também é outra coisa que nós do Espiritismo temos que ter muito cuidado, que é o conceito de meritocracia que tem no capitalismo, que é desvirtuado de merecimento. Às vezes, um espírito está passando por dificuldade e a gente se abstém de socorrê-lo de verdade, com a verdade, porque tem a ideia, ele merece, se ele está passando por isso é porque merece. E esquece e se acomoda em não ajudar. Ele merece. Está morrendo de fome? Está sem teto, mora na rua? Ele merece. Quem merece isso, meu Deus? Qual espírito merece isso? Como é que um espírita, do movimento espírita, com o conhecimento que lhe é dado, com o amor que lhe é passado, pode dizer uma coisa dessa? Ele está sofrendo porque merece. Né? Se apanhou da polícia, ele merece apanhar da polícia? Porque Jesus apanhou da polícia da época. Jesus foi torturado pela polícia da época. Ele merecia? Ele merecia ser preso, torturado, humilhado? Mas foi.
Então, a gente não pode dizer isso, né? Essa ideia não pode prosperar entre nós, na nossa mente e no nosso coração. Mesmo? E aí, a Delfina fala aí sobre esse espírito que não se sentir suficientemente forte para exercer a mediunidade que lhe foi dada, né? É para ele se abster de exercer a mediunidade. Eles aconselham, o que a Delfina está aconselhando? Olha, se abstenha, é melhor, para evitar males piores, para você mesmo, médium, e para todos os outros, para todos os demais, dentro da ideia do bem comum, do progresso geral. Certo? Aí, como já está na fase final do meu tempo, né, para eu não tomar puxão de orelha, o item 15, eu vou ler junto com vocês, por causa de quê? Porque ele foi ditado pelo Espírito da Verdade. Né? E se vocês voltarem à última dissertação espírita do item anterior, sobre o porvir do Espiritismo, é também do Espírito da Verdade. Só que tem até uma nota, logo depois, né? Uma nota dizendo, porque se você ler lá, né? Essa dissertação espírita do Espírito da Verdade no item anterior, fica claro para você que é Jesus. Né? Todo mundo é levado a pensar Jesus. Né? Mas, na época, o espiritismo era perseguido. Né? Nessa época da codificação, então eles tomavam muito cuidado, Kardec e todos os demais, tomavam muito cuidado em não colocar a assinatura de Jesus. Né? Por quê? Porque seria alvo de chacota, de perseguição. E as pessoas iam deixar de prestar atenção no teor da orientação para pensar na zombaria, na fofoca. Então, com esse cuidado, é que eles acharam melhor não divulgar na época o nome de Jesus e colocar o Espírito da Verdade. E, nesse sentido, eu escolhi ler. Por quê? Porque é um recado aos médiuns e aos espíritas. De agora, de antes, de agora e de depois. De Jesus. Né? E aí, diz assim o Espírito da Verdade. Todos os médiuns são, incontestavelmente, chamados a servir a causa do Espiritismo. Na medida de suas faculdades, na exata medida das suas faculdades, nem mais nem menos. Né? Mas bem poucos, olha aí, bem poucos, há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. O que é o amor próprio? Vaidade. Vaidade que vem do egoísmo, do interesse pessoal. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. A mediunidade é uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos de sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Vaidade, egoísmo. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, não passa de esperança, gente. Olha Jesus falando, vaidosa esperança de que você é um predestinado, de que você tem uma grande missão. Uma vaidosa esperança. E grande é o número deles
se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores. Olha o cuidado. Né? Que não tardam a subjugá-los. Não tardam a subjugá-los, esses espíritos obsessores. Lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, colocar-se acima dos outros, né? Tanto mais ridícula lhes será a queda. Ridícula lhes será a queda. Quando não desastrosa. Se não for ridícula, pode ser desastrosa. As grandes missões só aos homens de escola, e aí a gente pode trocar homens por espíritos, né? Porque homem está no lugar de humanidade, de espírito encarnado, né? As grandes missões só aos homens de escola, aos espíritos de escola, como Jesus, por exemplo, né? Teve uma missão, Paulo de Tarso, Pedro, e só os homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca. É Deus que os coloca nessa missão. Não é a gente que se coloca. Né? Não é o médio no início, eu me coloco, eu sou um predestinado, eu tenho uma missão. Né? Não, é Deus que coloca. Sem que eles o procurem. Não é o médio que tem que procurar essa missão. É o médio que é colocado por Deus nessa missão, nesse trabalho. Né? No meio e na posição em que possa, no meio, por exemplo, se Deus te colocou no Fé e Caridade como médium, né? É o meio que ele achou e a posição que ele achou para você, em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais, eu recomende aos médiuns, e aí é recomendação de Jesus, do Espírito da Verdade. Nunca será demais, eu recomende aos médiuns inexperientes. Todos nós somos inexperientes, eu acho. Eu me acho muito inexperiente. Né? Que desconfie dos que lhe podem certos espíritos dizer. Quer dizer, desconfiar. Isso que Kardec sempre falava para a gente. Um espírito falou, peraí, e assinou, tem muito cuidado com a assinatura, né? Já deu uma confusão danada num centro espírita aí, que o espírito assinou Jesus e tinha esquecido do assento. Ele teve que voltar e dizer, não, é o Jesus, não é Jesus. Esse aí é o Jesus, sou eu, o Jesus. Né? Então, muita atenção no que os espíritos dizem, né? Com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, os médios. Né? Porquanto, se o tomarem a sério, né, só desapontamentos colherão neste mundo. Aí já está a palavra colherão, tá vendo? Em vez de punição. E no outro, severo castigo. Né? Quer dizer, tanto na dimensão material, quando encarnado, quanto na dimensão espiritual, quando desencarnado. Né? Persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, ainda estamos engateando na espiritualidade, na moral, na evolução moral. Né? Se acham colocados, podem prestar grandes serviços, mesmo assim, auxiliando a conversão dos incrédulos. Olha a responsabilidade dos espíritas. Auxiliando na conversão dos incrédulos, daqueles que não acreditam em nada, são desesperançados, né? Prodigalizando consolação aos aflitos. O espiritismo não é o consolador prometido? Não é essa a função do espiritismo? Não é essa a responsabilidade de todos nós, a quem é muito dado os conhecimentos espíritas? Do espiritismo? É de consolar. Primeiro consolar. Consolar, como nós somos consolados. A todo instante. Não é mesmo?
na consolação dos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível. Se dessa posição que você é colocado, você deve sair, serão conduzidos por mão invisível, ou seja, pela espiritualidade. Não é você que vai, não. Você é conduzido, né, por mão invisível, que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado. Eu me lembrei do Chico Xavier. O Chico Xavier estava numa cidade do interior de Minas, perto de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, e os espíritos falaram com ele, muda, vai para Uberaba. Na época, Uberaba, hoje já é longe de tudo Uberaba, que dizem os uberlandenses, né? Mas naquela época era mais longe ainda, e menor ainda, né? E ele foi para lá para ter sossego, para se afastar das perseguições e para poder desenvolver a mediunidade dele, os serviços dele. E as pessoas iam lá. As pessoas iam de todo o país, iam até lá as mães desesperadas e ele as consolava através da mediunidade. E nunca se sentiu dono daquilo, né? Com a humildade, né? E eu lembro do Pinga Fogo, na década de 50, né, que o Chico Xavier foi chamado a um programa em rede nacional, que era famosíssimo na época, né, e que ele foi chamado 2 vezes para poder participar, esclarecendo sobre o espiritismo e sobre a mediunidade, e ele não foi contagiado pela vaidade, né? Continuou simples, sabedor que o que ele passava, as informações que ele passava, a comunicação que ele dava, ele era só instrumento, era só meio, né? Por isso, às vezes, você é colocado numa situação a seu malgrado, né? Você não queria aquilo. Lembre-se sempre dessas palavras, termina o Espírito da Verdade. Aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. O Espírito de Verdade. Então, assim, eu entrego, se alguém quiser fazer alguma consideração, eu estou entregando para a Celinha, né? Acho que dentro do horário, né, Celinha? Os espíritos ajudaram aqui, né? Porque disciplina é uma coisa que eu ainda não conquistei, né? Falar demais também, eu não conquistei, mas não existiria som se não fosse o silêncio. Não é assim? Um beijo para todos, um abraço muito grande e que sigamos. Muito obrigada, Kiko, muito bom. E agora nós